Não estou fazendo, não estou fazendo média. A Elce falou, né, de vida eterna. Muitas pessoas acham que vida eterna é a vida depois da morte, né? Vida eterna não é vida depois da morte. Vida eterna é a vida de Deus, porque Ele é eterno. E olha que maravilha! Ele disse que todo aquele que crê em Jesus, né, como quem Ele é, né? E Jesus é o quê? O nome Jesus significa aquele que salva, o Salvador. Então, se a gente crê nele como aquele que veio para salvar, que é o nosso Salvador, né? Cristo significa enviado por Deus, totalmente capacitado e ungido para quê? Para salvar, porque ele é o Salvador, né? E aí está lá no Evangelho de João, né, gente? No primeiro capítulo, todo aquele que recebe a Jesus como quem ele é, né? Recebe o poder, e que poder, né? De se tornar, de ser feito filho de Deus. Então, quando a gente crê em Jesus e recebe o poder de ser filho de Deus, a gente recebe a vida de Deus, que é eterna. Por isso, Jesus afirmou: todo aquele que crê em mim tem vida eterna. Ele não fala terá, quem sabe, se você for bonzinho, se você comportar, não. Todo aquele que crê em mim tem vida eterna, né? Igual um bebezinho que nasce, ele tem a vida do pai e da mãe dele que o geraram. Ele sabe de cara viver aquela vida? Não. Quem que falou aí de uma netinha que só quer colo? Deus tem colo para nós o tempo todo, né? Então, o bebê, ele começa a aprender as coisas, ele aprende a falar, ele aprende até a sugar o leite da mãe e vai evoluindo. Mas aquela vida dele que o pai e a mãe passaram para ele está nele. Então, Jesus fala, quando a gente crê, a gente é uma nova criatura, nós nascemos de novo, não é? Então, nós já temos a vida eterna e vamos caminhando com Ele, o Espírito Santo nos garantindo, né, essa caminhada, nos ensinando, nos guiando a toda a verdade, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus tem nos falado, e cada vez mais a gente quer estar presencialmente com esse Pai maravilhoso e com o nosso Salvador, né? Então, todos os que creem realmente são privilegiadíssimos, né? Têm vida eterna, por isso são filhos de Deus. Então, meninas, nessa tarde, eu tive a vontade de falar para vocês, não é muito longo, mas é importante, sobre humildade, né? O que é ser humilde? Tá sem som, a gente não vai poder estar conversando. Mas o que é ser humilde? Muitas pessoas acham que ser humilde é ser uma pessoa que necessita de muita coisa, é ser uma pessoa que é uma coitadinha, né? E tudo mais. Não é isso, né? Então, nós vamos começar lendo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 1. Beth, você prefere que fique aberto o microfone para interagir? Eu prefiro, porque eu gosto de todo mundo Tá bom, participando. então vamos Não abrir é? o microfone. Ótimo. Só se tiver alguém com background, barulho aí atrás, a Sim, gente aí deixa fechado, isso, tá? isso aí você administra muito bem, né, Elcio? Então, Fala de vamos novo, lá. onde que nós vamos ler? Vamos abrir em Mateus, capítulo 5, o verso 1. Qual que era a situação aqui? Olha, Jesus vendo as multidões, e olha, gente, não era uma multidão, não, eram multidões. Eram multidões que se erguiam a Jesus. Eu acho tão importante cada palavrinha de cada verso, porque cada uma delas fala muito, né? Então, ele vendo aquelas multidões, ele viu as multidões,
Mas ele escolheu subir para um monte, né? E se assentou lá nesse monte, e aproximaram-se deles os seus discípulos, né? Quem que são discípulos? Né? Alunos são aqueles que se matriculam num curso, né? Mas às vezes pede um outro lá para assinar a presença para ele, ou falta um monte de aula, ou não consegue estudar o tanto que precisava para a prova. Discípulo é aquele que quer sugar tudo que o mestre puder oferecer para ele, né? De vez em quando eu falo assim para Deus: Senhor, o que mais que o Senhor tem para oferecer? Amém. Porque é tudo maravilhoso o que está preparado para nós, não é? Então, ele viu as multidões, escolheu subir lá naquele monte, sentou, e os discípulos ficaram ao redor dele. Gente, nós estamos sentadinhos aqui, juntinhas, cada uma na sua cidade, na sua casa, no seu lugar. Mas olha que maravilha, Deus nos dá um recurso. É como se a gente estivesse no mesmo sofá ou na mesma sala, falando daquilo que a gente ama. E Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou. Por quê? Cada um que tem vida eterna, Jesus falou: eu e o Pai habitamos nele. Então, ele não está na nossa sala, ele não está perto de nós, ele está em nós, né? Isso faz toda a diferença. E aí, ele passou a ensinar os discípulos. Ele não começou dando uma bronca, ele não começou perguntando como é que vocês estão andando, o que vocês estão fazendo. Ele começou falando assim: olha, bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz, muito feliz. São os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Cada uma de nós, né? Uma de vocês mora na Inglaterra, outras nos Estados Unidos, eu moro em Belo Horizonte. Cada uma mora num lugar, cada uma tem um tipo de governo, né? Cada governo tem leis ou modos de governar, né? E às vezes a gente concorda com o que os governos do lugar onde a gente mora estão ministrando ou administrando, né, a população, às vezes não. Então, Jesus falou: olha, se você for humilde, ou seja, se você reconhecer que mesmo com todo o dom, com toda a capacidade, com toda a inteligência que Deus criou cada um de nós, a gente esbarra no nosso limite, a gente não é Deus, a gente precisa mesmo de alguém que nos oriente, né? Que nos conduza. Então, veja bem, se a gente tem vida eterna, se a gente é filha de Deus, se o Espírito Santo está na gente para nos ajudar a passar e guiar por esse caminho a toda a verdade, né? Nós somos justificadas. Jesus nos fez ficar justas, né? Então, se a gente reconhece que precisamos de Deus, que falhamos, mas que existe o perdão à nossa disposição, porque Jesus levou tudo lá na cruz. Então, o perdão está à disposição de todos quais? Aqueles que reconhecem que precisam de perdão por alguma coisa. E quando que a gente quer ou reconhece que a gente precisa de perdão? Quando a gente também percebe, né, ou tem plena consciência de que, de alguma forma, o que a gente falou, ou o que a gente pensou, ou a forma como a gente agiu, pode ser pontualmente, ou pode ser uma coisa recorrente, né? Não está bom, porque Deus só quer o nosso bem. E o que não está bom, Deus não quer, não. É verdade. Aí a gente vai chegar, nós somos filhos dele, né? A palavra nos fala que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, né? Então, se a gente reconhece que a gente não dá conta, né? Às vezes a gente não dá conta de tomar uma decisão. Senhor, não estou dando conta aqui, não me ajuda. Você é bem-aventurada, porque
chegou diante de Deus e pediu ajuda, né? Então, deles é o reino dos céus, ou seja, esses vão experimentar a vontade de Deus na sua vida, no seu coração, nas suas decisões, no seu caminhar. E Deus começa a reinar aqui, é assim, no coração de cada um que quer esse reino, né? Então, isso é maravilhoso. Nós vamos ver mais das bem-aventuranças, são muitas, mas a primeira, então acho que é a mais importante, é a gente ser humilde, porque senão a gente nem chega perto de Deus. Não, eu mesma resolvo, eu mesma faço. Meu marido falava, tem pessoas que acham que são Deus, outras têm certeza, né? Então, essas realmente não vão querer essa vontade ou jeito de Deus nas suas vidas, né? São pessoas que às vezes quebram a cabeça, às vezes prejudicam outras pessoas, às vezes se machucam, né? Porque estão afastadas de tudo isso que Deus tem para cada um de nós que Ele criou. Então, nós vamos seguir um pouquinho nesse mesmo evangelho, no capítulo 11. Ok. Mateus, capítulo 11. Um pouquinho mais para frente. 11. Nós vamos ler o verso 27. Uhum. Ok. 6, 27. Pegue por meu pai. Jesus está falando também, né, com os discípulos, né? E ele falou assim, olha, tudo, tudo mesmo me foi entregue por meu Pai. Então, tudo que Jesus viveu, falou, ensinou, foi entregue a ele pelo Pai. Vocês estão vendo que Deus não fala para a gente fazer alguma coisa sem que ele também já tenha feito? Ou para a gente ser de um jeito que ele também já seja? Quantas pessoas falam assim, olha, vocês fazem o que eu falo, mas não falam o que não faz o que eu faço. Deus não. O que ele fala é o que ele faz e é o que ele quer para os filhos dele. Então Jesus falou, olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho. Não, ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Nós que temos filhos, às vezes nós conhecemos os nossos filhos melhor do que eles se conhecem, né? Porque a gente gerou aquele bebê e fomos acompanhando e a gente vê se tem mais de um filho, que cada um é um, né? Então ele falou: ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Então, preste atenção. Tudo que a gente vive com os nossos filhos, as vitórias, as coisas, a gente vai sair falando para todo mundo? Não, né? A gente fala para quem? Para quem a gente é amigo, para quem a gente convive, né? Para quem a gente quer revelar quem é o nosso filho. Então, Jesus, olha, o Pai nos revela, né? Tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. Ninguém conhece o Pai, o Filho, senão o Pai. Então, Deus conhece o Filho, que é o nosso Salvador. E Deus quer nos revelar quem é esse Salvador. Mas para ele nos revelar esse Salvador, nós precisamos de conhecer a Deus, que é o Pai. Correto? Vocês estão me acompanhando? Muito bem. Se o Filho é quem conhece o Pai,
e ele revela a gente o Pai, né? Por quê? Porque a gente crê nesse filho. Uhum. Porque aqui a gente quer conviver com o filho. E é tão maravilhoso que Deus gerou um único filho nesse mundo. Deus é o pai dele. Então, ele tem a vida do pai dele, que é Deus. Que vida que é essa? Eterna. E uma mulher, que é Maria, é a mãe dele. Então, ele tem qual a vida também? Humana, que é de Maria, a mãe dele. Ele tem 50% da vida da mãe e 50% da vida do pai? Não. Cada um de nós tem 100% da vida do pai que nos gerou e 100% da vida da mãe. Esse é Jesus, né? E ele veio, Deus gerou um filho aqui para quê? Para ele nos salvar. Mas como que ele ia nos salvar? Gente, vocês já pensaram? Nós estamos aqui nessa deliciosa conversa, sentadinhas, né? Em torno do nosso maravilhoso Pai e do nosso Salvador. Vocês já pensaram se de repente aparece um anjo de todo tamanho aqui nessa tela? A gente ia capotar para trás, sei lá o quê, ia levar o maior susto, não é mesmo? Então, Jesus veio para que, como homem, numa linguagem que a gente compreendesse, fosse nos revelando o Pai. E ele é Deus, como o Pai é Deus. Então, a revelação que ele nos dá do Pai é perfeita. O que isso gera em nós? A gente começa a experimentar Deus, e eu tenho certeza que cada uma de vocês aí já experimentou uma, duas ou várias vezes de buscar esse Deus e ele te ouvir, te responder e agir. E, na maioria das vezes, de formas que nos surpreendem. Então, se Jesus vai nos revelando esse Pai, a gente vai querendo cada vez buscá-lo mais. A gente vai querendo cada vez ficar agarrada mesmo em Jesus, porque ele é que nos revela o Pai, é que nos dá acesso ao Pai, né? Então, vocês veem que a palavra fala que tudo é por Jesus, para Jesus e em Jesus. Por isso ele falou, eu sou o caminho, não é um caminho. Eu sou a verdade. O mundo hoje está com tanta iniquidade. O que é iniquidade? É distorção da verdade. Eu acho, às vezes, iniquidade mais grave do que mentira. Porque uma mentira, às vezes, de cara a gente vê que é uma mentira, mas uma distorçãozinha na verdade nos põe em dúvida, nos deixa, às vezes, até ansiosos ou com dificuldade no que acreditar ou que decisão tomar, né? Então, Jesus, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que vida? Eterna. A única vida que é de verdade, porque ela não acaba em morte. E nós temos essa vida, porque cremos. Fomos feitas filhas de Deus. Gente, nós estamos pouco alegres. Nós tínhamos que ser muito mais alegres. É verdade. Né? Muito mais, né? Então, Jesus falou, olha, aí no verso 28 ele falou assim, ele sabe da nossa situação, vinde a mim todos, qualquer um, todos, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Olha, cansaço é uma coisa, não é? Sobrecarregado é cansaço com mais carga em cima. Tem pessoas que estão quase arrastando. E esse cansaço pode ser físico, esse cansaço principalmente é emocional, esse cansaço pode ser de uma busca sem fim de alguém que realmente possa te acudir, te ouvir, te ajudar. E você ainda não conseguiu achar, né? Ou, às vezes, conheceu Deus de longe, ouviu uma amiga ou um amigo ou alguém da família que busca aquele Deus e coisa, mas você fica conhecendo ele de longe, de ouvir falar. Ele falou, olha,
Não fica me vendo de longe, não. Venha a mim, Uhum. venha até a mim e eu vou te aliviar, né? Então ele fala: toma sobre mim, toma sobre você o meu jugo e aprende de mim, porque eu sou manso, olha aí o humilde de novo, e humilde de coração. Como é que nós começamos essa leitura aqui nesse capítulo? Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus não se vangloriou de nada dele mesmo. Ele é humilde. Uhum. Ele recebe e busca do Pai, né? Então, eu sou humilde de coração. E aí, vocês vão achar descanso para sua alma. É onde a gente mais sofre, não é não, gente? É. É preocupação, ocupação antes da hora, que não vai resolver o problema, mas a gente perde a noite de sono. Essa noite de sono não resolveu nada, só acarretou olheira no dia seguinte, e abatimento e sei lá mais o quê, né? Então ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês sabem o que é jugo? Todo Uhum. mundo sabe? Quem tem fazenda, então, sabe mesmo, né? As fazendas antigas eram... todas elas possuíam um carro de boi, né? Era onde o milho que cortou para o silo era colocado ali para ensilar, é o capim que cortou para dar para o gado, era colocado. E o carro de boi é uma junta de bois, né? Tem uma peça de madeira em cima, que tem uma cangazinha que pega de um lado um boi, do outro lado outro. Aquilo ali é o jugo, né? E sabe como é que é escolhido o boi para pôr no carro de boi? Não é aleatoriamente, não. Deus usa tudo para nos falar, gente. É muito rico tudo que ele nos deixou para. Por isso que a palavra fala: o homem é indesculpável quando ele fala que não crê em Deus. É verdade. Então, como é que é escolhido uma junta de boi? De um lado vai um boi mais velho, que já está acostumado naquele caminho, naquele ritmo de andar ali, no peso daquele carro. E do outro lado é sempre colocado um boi mais novinho, que vai estar ali aprendendo, ou o mais velho. O mais velho, ele é mais forte, ele é maior, ele suporta mais a carga, né, daquele carro. E o mais novinho, o que sobra para ele é muito mais leve, né? O mais velho é manso, né? Ele vai levando aquela carga, ele não xinga aquele boi mais novinho. Presta atenção, olha aí o que você está fazendo, né? Ele vai levando aquela carga com toda a paciência, né? E o novinho vai aprendendo ali, até sem saber que está ali aprendendo, mas vai ali, né? Não estou falando que a gente é boi nem junta de boi, não, mas essa é a situação, né, que Deus achou e Jesus falou que tudo ele recebe do Pai. Jesus nos mostra aqui como é que isso funciona na vida, né? Ele é aquele que está carregando o peso maior. E nós, do lado, vamos aprendendo dele como é que a gente vai carregar. E à medida que a gente vai ficando mais velha, né? Ou vamos falar assim, mais madura, né, gente? Meu próximo aniversário eu faço 80 anos, sabe? Ah, É muito tempo mesmo, né? Então, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai passando pela vida e às vezes são muitas cargas mesmo, não é? Então, e a gente vai ensinando para os nossos filhos, para as nossas filhas e até para os netos, ou estratégias ou fórmulas, né, de resolver aquelas coisas, né? Então, é assim, o Senhor está sempre do nosso lado, né? Então, está cansada, está sobrecarregada, vai a Ele em primeiro lugar, né? Coloca tudo diante dele, e aí Ele vai aliviar. Nós vamos agora lá no livro de Isaías, capítulo 57. Isaías. Capítulo 57, no verso 15. Capítulo
57, verso 57. 15. Obrigada. 57. Gara. Isaías, vocês sabem quem foi, não é? Profeta, Que viveu quando? na época do exílio de Israel, de uma das... Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Mas não é essa. Na época das cruzadas. Isaías 57, 15. Então, lá, através de Isaías, né, o Senhor diz assim: Eu habito em um lugar alto e santo, mas também habito. Jesus não mente, né? O que ele falou? Que ele e o Pai viriam e habitariam, faziam morada naquele que crê, né? Uhum. Habito em um alto e santo lugar, mas também habito com aquele que está triste, que é humilde, que está abatido, né? E aí ele fala: olha, eu dou uma vida nova àquele que está abatido, que é humilde. Como é que está lá em Efésios, gente, capítulo 10? Deus fala assim, olha, Paulo escreve, né? Que nós somos uma nova criatura. Quando a gente crê, a gente tem uma vida nova, né? Então, quem é que nos dá essa vida nova? Deus, né? E essa vida nova tem aquele que se aproxima de Deus. E aqui, nós somos melhor do que qualquer um, ou quem se aproxima de Deus é bonzinho e coisa. Não, Deus atrai a todos, né? E aí, essa atração dele é irresistível. Aquele que sente isso e busca isso, às vezes é numa situação complicada, às vezes é num problema muito grande, cada um tem a sua história. A minha história, eu era novinha, a minha família muito religiosa, uma tia freira, o meu avô era tesoureiro da Sociedade São Vicente de Paula, então pessoas assim muito religiosas buscavam muito a Deus. E eu estudei em colégio de freiras a vida toda. E eu ia para as missas, para as celebrações, achava tudo uma maravilha, tudo muito bonito, muito organizado, mas eu não conseguia entender muito tudo. E aí eu pensava lá no fundo do meu coração, Deus não pode ser só isso. Que vontade de conhecer meu Criador. Gente, eu não sabia que precisava de um Salvador, que Jesus era Salvador, nada disso eu aprendi lá, né? A gente fazia leituras e tudo e pronto. Muito bem, isso eu tinha 13 para 14. Com 48 anos, um dia eu fui convidada para uma reunião onde as pessoas consideravam a palavra de Deus. Fui com a minha filha que me convidou. Quando acabou a reunião, que a gente já ia para o carro, ela virou para mim e falou: Mamãe, e aí? O que você achou? Falei: O que eu procurei a minha vida inteira, eu achei. Isso já tem 30 anos. Uau. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso e eu não consegui desgarrar mais desse nosso pai nem E um começou minuto. a história de amor eterno, né? Que amor! É a história de amor com cada um de nós, né? Cada um tem a sua. Agora a gente vai lá no Salmo 25, no verso 9. Ele guia os humildes na justiça. Que justiça? Me ajuda Deus. aí, não estou sozinha. Deus. Ele guia os humildes na justiça. Que justiça? Me ajuda aí, não estou sozinha. De Deus. Não estou sozinha.
Que justiça é essa que ele Deus, nos né? guia nela? Hã? A A justiça de justiça Deus. dele. Deus. A justiça na Perfeito. qual nós fomos justificados. Olha que segurança. Ele não nos leva para nenhum caminho duvidoso, não. Ele nos guia na justiça. Se a gente dá uma escapulidinha para cá ou erra uma curvinha para lá, o Espírito Santo fala com a gente e a gente volta para esse caminho, né? Então, ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Porque a pessoa que não é mansa, você vai ensinar às vezes, olha, vamos passar por esse caminho aqui é melhor. Não, pode deixar que o caminho eu sei por aqui, não sei o quê. Não é, não? É assim, gente. Então, ele nos guia, né? Quando a gente reconhece, Senhor, qual que é o caminho. Hoje a gente tem o Waze, né? Que mostra o caminho melhor. Eu tenho um cunhado que ele desafia o Waze. Fala assim, não, o Waze mostrou esse caminho, mas eu vou ver o outro para ver se é mesmo. Geralmente não dá certo. Eu também Geralmente não desafio. dá certo. Então, vocês querem um Waze mais perfeito do que o Espírito Santo? Não. Para nos guiar no caminho da vida, né, gente? É demais, não é? Que coisa maravilhosa. Então, nem existia o Waze, ninguém nem pensava nisso. Está aqui no Salmo, Davi viveu quantos mil anos antes de Jesus, não é? Então, vamos lá. Agora, no Provérbios, capítulo 11, 11. verso 2. 11. Muita sabedoria. Provérbios é um livro maravilhoso, né? O De orgulho sabedoria. é a própria de Deus, porque ele é a sabedoria, né? Então ele fala para a gente ser sábio, porque se ele habita em nós, a sabedoria está em nós. O que é ser sábio? Usar essa sabedoria. Espírito Santo, me ensina a usar o que essa vida que eu tenho já tem. A sabedoria me ensina a usar, me guia no caminho da justiça, né? Eu quero aprender, eu quero seguir o que o Senhor tem para mim, igual Jesus falou, olha, tudo eu recebo do meu Pai, né? Então, ele tem sabedoria para nós também, está à disposição, basta a gente querer, né? O orgulho só conduz à vergonha. As pessoas muito orgulhosas vão indo, alguma coisa acontece que elas passam vergonha, não é? Passa mesmo. Ser sábio é ser humilde. Então, não é ser coitadinho, não é queixar de tudo quanto há, não é falar, não dou conta, eu sou incapaz, eu não sei o que. Isso não é humildade, não. Ser sábio é ser humilde diante de quem? De Deus. E se você é humilde diante de Deus, você vai ter humildade diante das pessoas. Você não vai. Aqui, alguma vez Jesus, enquanto estava aqui, falou para alguém assim: Você sabe com quem que você está falando? Não, Se tem um que podia falar, era ele, né, gente? podia. Aqueles Ele fariseus, nunca né? chegou. Agora, vocês veem quantas pessoas, às vezes até perto da gente, que são assim. Você sabe com quem que você está falando? Essa pessoa não é sábia, né? Porque ser sábio é principalmente, primeiro, você ouvir a pessoa falar. Às vezes você ficou sabendo de alguma coisa, ou você tem um problema para resolver com a pessoa, você encontra com a pessoa, você já descarrega um monte de coisa nela. Espera ela falar primeiro. Toma pé do como é que ela está vendo a situação, ou encarando aquele problema, ou se ela tem alguma saída, escuta. Porque no escutar aquilo, Deus te mostra a saída, ou se você vai falar alguma coisa, ou se você vai tomar uma providência. Então, gente, vamos aprender com o Senhor, manso e humilde, né? Provérbios 15, verso 33.
Tiago 1 fala que se alguém necessita ou sente falta de sabedoria, né, peça a Deus que ele Que dá ele dá gratuitamente. generosamente, né? Amém. Não dá só um pouquinho, não, ele dá assim, enxurradas, né? O tanto que a Tudo gente... dele é muito além do que a gente pede, pensa ou imagina, não é, Elcio? É verdade. Provérbios quanto? De novo, pergunta. 15, 15:33. 33 é o último, ok. Uhum. Então, a gente vai ver aqui, ó, o que que esse provérbio está falando. O que que nos ensina a sabedoria? O respeito ao Senhor. Nos ensina a sabedoria, né? E se você quiser ser honrado, seja humilde. Deus vai te honrar. Que coisa preciosa, não é? Gente, para encerrar, nós vamos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 5. Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 5. Ok. Então, Pedro está dando conselhos àqueles que ele andava com eles, né? Então, agora ele está falando para os jovens, né? Aí ele falou assim, ó, ele não falou, eu vou pedir a vocês, ou eu vou sugerir a vocês, não. Ele falou, eu rogo a vocês, né? Rogar é mais do que pedir ou sugerir, né? E a gente vê uma juventude hoje que está meio perdida, está muito ansiosa, né? Às vezes até assim desanimada, né? E aí o que que ele fala aqui, ó? Eu rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. O que que é ser submisso? É ser escravo? Não. Não. Procurem Submissão. procurem se aconselhar com os que são mais velhos, né? Se o seu pai, se a sua mãe falou para você não fazer tal coisa, ou isso aqui não é conveniente, acate isso, né? Vai ser para o seu bem. Sede submissos aos mais velhos. Outro sim, ou seja, da mesma forma, no trato de uns com os outros. Não queiram ser aquele que dá todas as ordens, aquele que escolhe tudo que tem que escolher, né? Então, isso não é humildade, né? E uma pessoa desse tipo vai indo, ela vai sendo até meio isolada dos amigos, porque vai ficando uma pessoa que é insuportável de você conviver, né? E então, continuando. Cingi-vos todos de humildade. Como que o povo naquela época, como é que era a vestimenta deles, gente? Como é que eles andavam? Os homens e tudo. Eles tinham uns vestidos longos, né? Eram umas túnicas longas, e os caminhos eram todos de terra, né? Com muita pedra, com muito acidente, né? Buraco, tudo quanto há. E aquelas roupas longas, né? Então, você imagina, se eles não tivessem um cinto que segurasse aquelas roupas bem seguras na cintura, eles iam tropeçando, caindo, né? Terrível, ia ser muito difícil andar. Então, Pedro está falando, cingi-vos de humildade, né? Que a humildade te segure para você não sair tropeçando, caindo, esbarrando nos outros, trombando, né? Cingi-vos de humildade. Por quê? Deus resiste aos soberbos. Eu não sei vocês, mas tem pessoas que às vezes estão fazendo uma dieta porque querem perder uns quilinhos, chegam numa festa de casamento, num aniversário, tem uma mesa cheia de doce, né?
Aí ela chega perto da mesa. Não, eu não vou comer porque estou numa dieta, porque eu vou levar a sério. Aí, no fim, olha aqui e tal, fala assim, um só, porque eu não resisti. Aham. Deus resiste ao Yeah. soberbo. Sabe o que eu fico imaginando, Elce? Deus vendo o soberbo, querendo dar a mão para ele, querendo ensinar ele, sem poder. E Uhum. Deus não invade e nem força. Então eu vejo Deus assim com a mão dele, sabe? Quase Sim, para chegando, pegar. não pode. Ele resiste. Ele resiste ao soberbo, né? Ele resiste ao soberbo, entretanto, aos humildes, ele concede a sua graça. Igual a Els falou, que a sabedoria ele dá generosamente. Dá, é de graça. Você não precisa fazer promessa, jejum, oração, nada. Você busca e pede, Senhor, eu estou precisando de aprender a usar essa sabedoria do Senhor. Né? O Espírito Santo habita em mim. O Senhor fala lá em Romanos que o Espírito Santo nos ensina tudo. Uhum. Me ensina a ser sábio, me ensina a usar a sabedoria. Né? Porque ele nos dá versos. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você está com um problema? Não vai ser coitadinho lá para o seu marido, para sua amiga, para sua, sei lá, prima, mãe, irmã, filho, sei o quê. Porque não sei o quê. Vai lá, debaixo da poderosa mão do seu pai, né? E seja humilde. Como? Pai, olha aqui essa situação. Eu não estou dando conta. E o Senhor é meu Pai todo-poderoso. Me ajuda aqui, né? Seja a situação de que gênero for, saúde, física, mental, sentimental, o que for, um problema para resolver, um problema financeiro, o que for. E Deus vai conduzindo e mostrando, e a gente vai por um caminho que só vai dar certo. Não tem chance de dar errado o caminho pelo qual ele nos guia, né? Para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. E o tempo vai depender da gente. Quanto mais a gente confia, quanto mais a gente crê que ele vai fazer, mais esse tempo é abreviado para o nosso alívio. Quanto menos a gente agir assim, porque às vezes a gente vai mesmo, às vezes com um pé na frente, outro atrás, às vezes com os dois pés atrás, né, gente? Ou então a gente segura assim só numa beiradinha e fala, não, isso aqui eu dou conta. Ele espera a gente largar a beiradinha, porque ele tem que fazer do jeito dele. É verdade. O jeito dele é que é perfeito para nós. Né? Então, é nesse tempo oportuno. E olha o verso 7, isso eu acho espetacular. Então, essa hora que a gente foi lá, né, pedindo a ele, Jesus falou que é para a gente ir mesmo, que está cansada, que está sobrecarregada, que ele que alivia, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Como é que são nas Olimpíadas os lançamentos de dardos e os lançamentos de peso? A pessoa faz até um treino, né? Uhum. Para com a força que ela tiver, lançar o mais longe possível. Deus não pede para a gente entregar educadamente para ele o nosso problema. Lança sobre ele. Às vezes eu falo assim, o senhor, o pacote aqui está bem pesado, mas o senhor falou que é para lançar, estou lançando, né? Uhum. E ele dá conta da gente. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Ô, gente, qual que é a causa da ansiedade? Lá na raiz da ansiedade. O que causa a ansiedade? Medo. Medo. Uhum. Você tem medo de uma cirurgia, você tem medo de uma viagem, você tem medo de entrar no avião, você tem medo de uma situação, você tem medo de não ser bem recebida. Medo. Então, você está com medo? Lança sobre ele. Ai, E está lá na primeira carta de João. Ele que é o perfeito amor, o que ele faz com o medo que a gente lança sobre ele? Ele lança Fora. fora, Todo lança para longe da gente. Aquele medo que a gente está? Não, todo todo. e qualquer medo.
Esse é o nosso Pai, Amém. todo-poderoso. Amém. Sabe que através de Jesus, nosso maravilhoso Salvador, a gente tem acesso, né? Então, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque é ele que tem o cuidado de verdade da gente, com a gente, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Imagina, se tiver um leão entrando na nossa sala, a gente já vê aquele bicho daquele tamanhão. Imagina ele rugindo, né? Então, Deus fala, olha, é o inimigo e é visível. Então, seja sóbrio. Não vai se enchendo de um monte de coisa aí que tira a sua lucidez, né? E vigia. Vigia o quê? Fica com o seu olho fixo na mão de Deus para ver o que ele vai fazer derrotando esse inimigo. Amém. Você viu o inimigo? Senhor, aqui, ó. Eu já contei para vocês de uma chinesinha? Não, acho que não. Não. Uma chinesinha que creu no Senhor. Então, ela aprendeu mesmo a buscar o Senhor e tudo. Quando vinha o diabo falando um monte de mentira e de dúvida e tal na cabecinha dela, ela virava para Jesus e falava assim: Jesus, o inimigo está batendo aqui na minha porta, o senhor faz favor de atender? É isso mesmo. Não é? Adorei. Então, o verso 9 dessa carta. Então, o que ele nos aconselha? Resistir firmes. Como que a gente resiste firme? Na fé. Como que Jesus resistiu firme ao diabo depois de 40 dias jejuando lá naquele deserto? Na fé. E como é que foi? A palavra. Citando a palavra. A palavra. Citando a palavra. O diabo falava assim, não, porque está escrito isso assim, assim. O que Jesus falava? Mas também está escrito. Como é que o diabo começou aquela conversa mentirosa e aquela lorota com a Eva? Pondo dúvida. Foi assim que Deus disse? Né? Ah, Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Não, certamente, Deus falou, certamente vocês vão morrer. O diabo usa, às vezes, as palavras de Deus. Certamente vocês não vão morrer. Uhum. Deus não quer que você seja igual a ele. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Você imagina? Olha que é mentira em cima de mentira. E Então, ele vamos lá. conhece, né? Ele conhece a palavra mais do que muito. Pai, ele sabe aí. tudo. Gente, o diabo, o Satanás, é Lúcifer, era o condutor da luz, era o que assistia mais junto de Deus. Entendeu? É ele. Inteligentíssimo. Sofrimentos iguais aos nossos, então vamos resistir na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo no meio dos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, né? Mas o Deus de toda a graça, sabedoria de graça e abundante, salvação de graça e abundante, ajuda de graça, nos liberta de tudo de graça e abundante. Então, ele é o Deus de toda a graça. Ele nos chamou para estar com ele e receber e usufruir dessa graça em Jesus. Não existe outro mediador. Ele é Deus e é homem. É a mediação perfeita. Deus falando de Deus e homem trazendo quem é Deus para os homens. Não existe coisa mais perfeita, né? Então, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois que a gente sofre por um pouco, e é aquilo que eu falei, às vezes o sofrimento prolonga, ou porque é uma situação complicada e Deus vai tomando as providências, ou porque a gente ainda não confiou. Tem um louvor que a gente canta, que não sei se vocês conhecem, solta o cabo da nau. Vocês conhecem? Solta o cabo da nau, deixa ele levar, né, o leme da nossa nau, do nosso barco.
Ele mesmo há de nos aperfeiçoar. Estão vendo que a obra é toda dele? Uhum. Ele há de nos firmar. Firmar onde? Ele é a rocha. Ele quer a gente firme. Na areia não tem jeito de a gente ficar firme, não tem? Anda na areia para ver. Quando ela está quente, então o negócio é horroroso. Ele nos aperfeiçoa, ele vai nos firmar, ele vai nos fortificar e Amém. nos dar fundamento. Fundamento de verdade, porque é eterno. Amém? Amém. Amém, amém. Que o Senhor possa Amém. ter falado conosco hoje, né? E tudo isso, todo o resultado disso e o fruto de quê? De ser bem-aventurado, porque é humilde e Amém. já começa a viver no reino de Deus. Amém. Desde pequenininhas Pela sua nascemos nesse graça. reino, o Espírito Santo vai nos ensinando, nos conduzindo, a sabedoria, não é? E os recursos todos de graça, pela graça dele, que estão à nossa disposição. Amém. 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 Senhor, nós te adoramos aqui nessa tarde. Nós queremos te bendizer por onde a gente andar. Obrigada por tão grande salvação. Amém. Obrigada porque o Senhor nos traz a sua palavra e nos revela o que está em cada pedacinho dela. Senhor, nos livra de lermos a tua palavra, às vezes rapidamente ou numa leitura dinâmica, que a gente usufrua até do finalzinho do copo dessa água limpa que o Senhor nos oferece, que a gente não desperdice nada. O teu Espírito Santo nos ensina verdadeiramente, nos tem guiado a toda a verdade, nos tem feito lembrar de tudo que o Senhor tem nos falado, que a gente possa guardar mesmo na despensa do nosso coração, para que em cada situação na nossa vida a gente possa ser sábio, usando a sabedoria que é do Senhor. Então, eu te agradeço pela vida de cada uma das irmãs que o Senhor escolheu para estarmos juntas aqui nessa tarde, que o Senhor separou para nós, né? E me alegro com essa reunião, e que cada uma de nós possa guardar e botar em prática tudo que o Senhor nos falou aqui hoje. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Graças a Deus.